Era uma vez um mundo correndo rápido demais. Gente conectada a tudo, menos a si. Rotinas lotadas, mas corações famintos de pausa. Foi nesse mundo que nasceu a Tríade Nous. Não como uma empresa, mas como um chamado. Um chamado para resgatar a arte de hospedar-se de si. Entendemos que há momentos que é preciso curar. Dores que não cabem em diagnósticos. Silêncios que gritam mais do que palavras. Feridas invisíveis que pedem acolhimento. E há momentos em que é preciso apenas pausar. Desconectar do barulho, celebrar o simples, contemplar o instante. A Tríade Nous existe para isso. Criar ecossistemas que curam, pausam e despertam. Aqui, o extraordinário não está fora, mas dentro. Aqui, a transformação não vem de fórmulas, vem de encontros. Aqui, a hospitalidade não é só para o outro, é para si. Somos ousadas porque acreditamos que cura e pausa são o novo luxo da vida moderna. Somos leves porque acreditamos que a simplicidade toca onde nada mais alcança. Somos instigantes porque desafiamos cada pessoa a olhar para dentro de si. Somos acolhedoras porque acreditamos que só o cuidado abre a porta para a verdadeira transformação. A Tríade Nous não é sobre produtos, é sobre jornadas. Não é sobre negócios, é sobre memórias que permanecem. Não é sobre um negócio, é sobre o movimento. E o nosso convite é simples e radical ao mesmo tempo. Hospede-se de si, porque é aí que tudo começa. A gente chega com algumas questões de insegurança, de medo, de dúvida, é uma série de incertezas. Foi uma grande surpresa, né? Quando eu vim, eu não sabia muito bem o que esperar, mas eu acredito muito na fluidez e nos chamados que a gente tem, né? Eu acho que o autoconhecimento ele é infinito. Eu que ainda que sou muito razão, né? Aqui eu pude deixar minha emoção fluir e realmente sentir o que eu não sentia, que era realmente isso, o sentir, o estar presente. Depois eu percebi que é natural e que fazia parte do processo e que se elas não estivessem junto, não seria tão ressignificante esse momento do fim da imersão. É tão difícil de dizer o que é estar aqui porque é um turbilhão de emoções, né? Eu participei da primeira imersão, né? E foi incrível para mim, eu vivi alguns momentos extraordinários, onde eu tinha algumas questões comigo, assim, que demoraram quase 30 anos para eu ter a coragem de falar, não, eu preciso resolver isso. E quando eu conheci a Tríade Nous, eu falei, deixa eu ver como vai ser isso para mim, é mais um caminho, um lugar para seguir. Eu falo, a gente vive, por mais que a gente tenha consciência,
A gente vive acelerado, a gente vive agitado, a gente não tem esse tempo de parar e olhar. O silêncio, ele é ensurdecedor, ele é barulhento, ele mexe as nossas águas. E cada vez que a gente silencia, a gente escuta a nossa alma e isso é lindo. E quantas vezes a gente não se escuta? A gente nunca faz isso, a gente não tem tempo, a gente trabalha muito, a gente tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do trabalho. E o silenciar cuida da gente. E é o cuidado mais generoso e mais lindo que pode acontecer. O processo de despertar da alma, primeiro é um processo que começa conosco, que criamos a Tríade Nous. Depois é o processo de cada participante que está aqui. E a gente entende que o processo é como se fosse um caminho lindo, mas que tem placas. E as placas vão nos mostrando para onde a gente tem que ir. O autoconhecimento, ela precisa primeiro olhar para dentro. E para ela olhar para dentro, quando ela olha, às vezes as coisas são muito confusas, né? E a gente chama de jornada por quê? Porque é importante a gente trazer um contexto. Vá para um contexto dentro de você. Por isso que é um processo. Ele é um processo, mas ele não é pré-estabelecido. 1, 2, 3, 4. Ele é um processo que é sentido, que é permeado. Então a gente caminha. Os 3 dias de imersão, a gente pensou num processo. E cada imersão é um processo diferente. Eu reconheço um sentimento, uma emoção. E aí essa jornada, ela perpassa. Primeiro eu reconheço. Aí depois eu me identifico dentro disso. Depois que eu me identifiquei dentro disso, eu sei quem eu sou ali dentro daquele sistema. Eu me desidentifico daquilo. Porque eu sei o que é aquela dor, mas aí eu não sou aquela dor. A nossa intencionalidade de provocar neles alguns sentimentos, algumas percepções, mas principalmente de despertar neles a vontade de olhar para dentro de si, fazer o caminho de volta, o caminho do interior. Quando a gente escuta a nossa alma, é como se a gente transbordasse. Porque quando a gente escuta a nossa alma, a gente se reconhece. Quantas vezes a gente se reconhece? Quase nunca. Quantas vezes a gente fala que a gente se ama? Quase nunca. Então é um despertar e é maravilhoso. Participar de uma imersão como essa é uma grande experiência, porque cada história toca uma parte da minha história, de formas diferentes. Então, participar de uma imersão é libertador, leva a gente para uma consciência maior, por se conhecer melhor. A gente vai indo, eu quero a casa mais linda, o carro mais chique, no bairro mais nobre, o trabalho que eu ganho muito. E aí chega uma hora e você fala, tá, eu tô indo pra onde? Qual lugar que eu quero chegar? Eu fiz esse caminho de volta. A Cícera fez esse caminho de volta e a Lucimara também. E quando a gente faz esse caminho de volta, a gente entende que isso é tudo. E aí quando você vê essas pessoas entendendo que precisa voltar, e não é voltar a deixar de trabalhar, não é voltar a deixar de querer as coisas, é voltar para se querer. E aí você fala assim, é isso. Eu levo para casa a palavra despertar e o entendimento do acesso. O processo foi facilitador para que eu acessasse algo que já contém em mim. O caminho do hospedar-se de si, o caminho de se compreender, o caminho gostoso de estar consigo com leveza, de estar consigo com presença, com persistência e com vontade. Quando você encontra o caminho,
você dar os passos na direção certa. Muito forte para mim. Muitas vezes a gente não para olhar a nossa trajetória, né? E a nossa trajetória nos trouxe até aqui, né? E vai nos levar para outros caminhos, assim. Quando eu passei por aqui e entendi o que elas fazem, né? O trabalho, eu falei, não, minha família precisa viver isso. E para mim foi gratificante estar aqui, é viver o melhor que as pessoas podem entregar uma pelas outras. Essa responsabilidade já é algo nato nosso, de nós três. A gente sabia onde a gente ia chegar, a gente sabia o que a gente ia fazer. Porque tudo começou com nós três. Não é algo que é derramado de fora para dentro. É algo que a gente precisa tirar algumas camadas, criar momentos de pausas, se olhar, se abraçar, se proteger, se amar, esquecer processos de culpa, de perdão, de auto-perdão. Não, é só se entregar. Nós temos um valor muito intrínseco, Raquel, Lucimara e eu, que é o valor da união. Então acho que esse valor é o valor que é a pedra fundamental da tríade Nous. Nós somos unidas. Nós estamos uma para com a outra e a outra para com a uma. E isso faz com que a gente consiga estar presente nas imersões que nós ofertamos. Isso faz com que nós consigamos estar também uníssonos aos despertos que estão conosco. Eu costumo dizer que eu sou só um espelho. Então, quando eu me deparo com as pessoas que vêm para a imersão, em primeiro lugar, nós limitamos a quantidade para que a gente possa estar com cada uma dessas pessoas. Primeiramente, assim, eu só tenho palavras de gratidão, porque realmente eu senti uma transformação muito grande. Tinham coisas que eu já sabia que eu precisava mudar, tinha coisas que eu ainda mantinha ali, né, por vitimismo e tudo mais. E aqui eu pude entender quem realmente eu sou, né, fora daquilo que eu faço, mas o que e quem eu sou. Não dá nem pra gente explicar sobre a imersão, né? Eu acho que as pessoas têm que vir, se sente tocada e chamada, porque realmente faz muita diferença. Fazer tudo isso faz todo sentido pra gente. As pessoas conhecerem o mundo de dentro para depois colocar para fora. E se a gente fizer isso só um pouquinho, missão cumprida.